Assim. Olá, eu sou Márcia Guilhermino, 42 anos, natural de Maceió, Alagoas. Em 15 de novembro de 2009, eu resolvi morar em São Paulo, por motivos familiares. Achava que não ia me adaptar lá, não ia conseguir. Mas pelos relatos que eu via em noticiários sobre a violência, que São Paulo é muito violento, e então eu tinha um certo receio de ir para São Paulo. Eu não queria nem ir passear, imagine morar. Mas quando eu cheguei lá, eu fui me familiarizando com o bairro, que eu fui morar no Jardim Nova Verônia, e aos pouquinhos eu fui vendo que não era nada daquilo que eu via nos noticiários. Era bem diferente, bem tranquilo. Eu comecei a gostar, na verdade eu comecei a me adaptar bem e não demorou muito para me adaptar. Os pontos negativos, assim que eu cheguei, eu percebi logo que foram eles: a apatia das pessoas, porque aqui no Nordeste as pessoas são mais calorosas, é mais fácil de você fazer amizades. E em São Paulo não, as pessoas são muito apáticas, elas têm receio de fazer amizades, são mais fechadas, mas por conta do perigo mesmo. Depois, com o tempo, eu fui vendo que é mais por segurança mesmo e não por discriminação. Outro ponto negativo também, que eu demorei a me adaptar e foi bem difícil, foi o clima. Porque aqui no Nordeste é muito, mas muito calor. É calorão mesmo. E aí em São Paulo não. Então aqui, com relação a São Paulo, aqui nem tem inverno. E aí o inverno é bem rigoroso. Então eu senti uma diferença muito grande. Foi difícil para me acostumar. As vestimentas também, porque aqui no Nordeste a gente costuma vestir roupas mais à vontade, mais roupa de verão, o ano inteiro. E aí em São Paulo não, devido ao clima, a gente tem que ter, tipo, sair com um guarda-roupa na bolsa, né? Roupa de verão, inverno, outono, num só dia. Então foi bem difícil para eu me adaptar à questão do clima. Outra coisa também que eu estranhei muito foi a superlotação em metrô e trens. Nossa, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro dia de emprego, que eu fui trabalhar na Estação República, no salão de beleza lá, quando eu cheguei, gente, na estação do Brás, eu estava próximo da porta. Eu não esperava, as pessoas me empurraram e eu terminei saindo e ficando lá na estação do Brás. Eu não estava acostumada a esse tipo de situação. E aí aos pouquinhos eu fui me adaptando. Todo dia eu chorava muito dentro do trem, porque eu não estava acostumada. E aí quando eu tirava o pé do lugar e não conseguia mais voltar, continuava a viagem com o pé pendurado. Então são coisas bem difíceis para a gente que é aqui do Nordeste, que não está acostumado assim, é muito difícil. Outra coisa também, um ponto negativo, é com relação à alimentação. Aqui no Nordeste, a gente se alimenta melhor. A gente procura se alimentar mais com coisas naturais, como a mandioca, o inhame da terra, a batata doce. E aí não, aí em São Paulo as pessoas elas se alimentam mais com produtos industrializados. E a gente aqui consome muitas frutas, né? A qualidade das frutas também eu achei bem diferente. Tipo, no início eu achava que as frutas aí não tinham sabor, nem doce, nem cheiro. Mas é toda uma questão de costume. Os pontos positivos foram muitos também. Eu acho que até superou. Eu posso começar com a facilidade de emprego na minha área, porque a minha área é a área de estética. Eu trabalho com estética corporal, estética facial, então isso facilitou muito, porque aí é o foco da estética, tá aí, em São Paulo.
Então, para mim foi maravilhoso nesse sentido profissional. São Paulo também é onde você encontra tudo em lançamentos, né? De cosmético, de modas, de eletroeletrônico. Então, para mim foi maravilhoso conhecer esse mundo todo evoluído. Na cultura, é uma cidade muito evoluída. As pessoas são mais educadas, eu percebi. Há uma população, uma preocupação com o meio ambiente, com a água do planeta, com a reciclagem. Então, foram mais pontos positivos para mim. Eu cresci como pessoa, os 10 anos que eu vivi aí, eu cresci como pessoa, como mulher, em sentido profissional também. Aprendi a cuidar do meio ambiente, do nosso planeta. Então, para mim foi muito positivo passar 10 anos em São Paulo. Agora eu estou morando, já faz 3 anos que eu estou aqui, de volta a Maceió, Alagoas. Mas eu gosto muito de Maceió, Alagoas. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer, venham. As praias são lindas, mas amo São Paulo. São Paulo eu amo, tá no meu coração. Qual foi o ano que você foi para o Canadá? Então, o meu esposo foi transferido para o Canadá no ano de 2011, mas nós ficamos aguardando todo o período de liberação de visto, né? Então isso demorou quase um ano, então efetivamente nós embarcamos em 2012. Quanto tempo vocês ficaram por lá? No Canadá, quase 5 anos. Qual foi a sensação que vocês tiveram assim que vocês retornaram para o Brasil? Olha, é uma sensação, acho que um pouco difícil de explicar, né? Mas eu vou tentar. A princípio eu fiquei muito feliz, ficamos muito felizes, porque principalmente porque a gente estava vivendo num país diferente, com uma outra língua, outra cultura, e a sensação de poder voltar para o seu país de origem. A gente tinha muita saudade da comida, das pessoas, principalmente da família, né? Como eu tive as minhas 2 primeiras filhas lá, a família não tinha tido oportunidade de ir lá conhecer, né? Então sempre fica aquela sensação, a gente precisa voltar ao Brasil para que a família possa conhecer as meninas, né? Então quando nós recebemos a notícia de retornar ao Brasil, ficamos muito felizes, né? Nesse sentido de poder retomar o convívio com a família, com os amigos, enfim, matar saudade de muita coisa que a gente estava com saudade lá fora. O que achou de positivo quando vocês voltaram em relação à situação daqui com o Canadá? Nossa, o Brasil é um país assim maravilhoso, né? Eu acho que ia começar do clima, né? Porque o Canadá também é um país maravilhoso, mas a gente esbarra muito no inverno, que é extremamente rigoroso. Aqui a gente consegue coisas que a gente não valoriza no dia a dia, só quando a gente sai passa a valorizar, né? Então, nossa, você ficar 6 meses vivendo dentro de um ambiente com aquecimento e sem poder colocar uma bermuda, sem poder colocar um chinelo, e tem dias que as crianças também não podem brincar lá fora, né? Então, durante esse período, 6 meses é muito longo para você ficar numa situação assim, né? Tem os dias que são mais suportáveis, que dá para brincar lá fora, na neve, sem problema nenhum, mas a maior parte do tempo é muito frio, muito, muito frio, né? Então, eu acho que essa liberdade que a gente tem aqui, esse clima, né? O clima tropical é frio, às vezes a gente sente frio, mas não é aquela coisa, né, que Neve. insuportável, né? Então, acho que isso é um ponto muito positivo. A nossa comida é a melhor sempre, né? Nosso arroz com feijão, com tudo mais, é uma delícia. E o povo brasileiro, as pessoas são maravilhosas. Realmente, nós somos muito mais calorosos, mais humanos, mais, né? Não que o canadense não seja, mas acho que o brasileiro é muito caloroso. O que você achou de negativo nesse retorno em relação à adaptação? Aí infelizmente, né, o outro lado, né, eu acho que
primeiro período que a gente estava lá fora, eu não tinha muita noção do que de fato estava acontecendo aqui, né? Então, depois que eu voltei, eu ouvi alguma coisa, assim, muito, assim, principalmente em programas, assim, falando sobre essa situação de corrupção, situação econômica que estava cada vez mais difícil, desemprego, mas eu sempre pensava assim, acho que a coisa está indo, né? Sempre ouvi falar desses problemas, então, né? Mas quando eu retornei, eu vi que realmente esse período que nós ficamos fora, realmente eu tive a sensação de que as coisas pioraram muito, né? Então eu cheguei até a comentar com algumas pessoas, e as pessoas, eu acho que é porque como você saiu, você teve essa sensação de que piorou, mas eu tenho certeza que não, que há 6 anos atrás a situação estava difícil, mas eu achei que piorou muito, em muitos sentidos, assim, né? A gente não escuta falar que a educação, que a saúde, enfim, todas essas coisas melhoraram, né? Então, com esperança, vamos ver se daqui para frente as coisas melhoram. Então, eu acho que esses pontos, eu acho que a gente percebe muita sujeira na rua. Eu achei as ruas muito sujas. Acho que agora eu acostumei um pouco, né? Mas, nossa, muito lixo, tudo muito lixo espalhado por tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, eu estranhei bastante. E vocês falavam em português lá para acostumar com as meninas ou era tudo em inglês mesmo? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Em casa, muito de vez em quando falava português, mas chega uma hora que de tanto você conviver, né, com a língua, com outro idioma, com uma outra cultura, você acaba assimilando, acaba se tornando um pouco daquilo ali, né, também. Então, em casa misturava um pouco, mas fora só inglês e francês, né, porque o Canadá é um país bilíngue, então na região que a gente estava falava um pouquinho de inglês e falava um pouco de francês também. Para elas foi boa essa volta ou elas tiveram um pouco de dificuldade também? Não, acho que não. Acho que graças a Deus foi uma adaptação muito rápida, muito tranquila, né? É claro que no início teve uns probleminhas em relação a entendimento, né, compreensão de uma outra língua, porque elas vieram sem falar português, né? Elas entendiam, porque a gente falava de vez em quando em casa, mas elas não falavam nada. Porque lá acaba que você chega à conclusão que você precisa falar inglês, senão as pessoas não interagem, né? Então, foi bem rapidinho isso aí. Acho que a escola ajudou bastante, mas no início elas tinham algumas dificuldades, quando a professora até comentava com a gente, vamos lá, ou vamos lanchar, ou tá na hora de fazer o dever, elas ficavam paradas olhando para a professora, sem compreender muito bem. Mas isso passou. E você sente vontade de voltar para o Canadá? Tenho vontade de voltar para o Canadá a passeio. Acho que no momento o nosso lugar é aqui, né? Mas o nosso vínculo com o Canadá ele nunca vai se cortar, porque as meninas nasceram lá, né? São canadenses e com certeza futuramente a gente vai estar voltando, vai estar retornando, né? Mas a princípio não tem nenhuma previsão de a gente voltar para lá definitivamente. Então é aqui o nosso lugar. Tá bom, muito obrigada.